Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Acolon e hoje eu trouxe para vocês mais uma carta do baralho cigano Lenormand, dessa vez com a carta de número 29, a cigana. Pessoal, o que nós conseguimos interpretar olhando para essa carta, né? Nós conseguimos identificar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a questão da energia feminina, da intuição, tá? O cuidado, a nutrição, a receptividade. O que mais que a gente consegue interpretar aqui? O acolhimento, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, aí de uma questão amorosa, por exemplo, a gente pode estar falando de alguém que é importante na vida de vocês, né? Uma pessoa que é parceira, uma pessoa que vibra numa energia mais feminina, que tem uma certa influência no campo amoroso, tá? Se a gente estiver falando aí numa questão de trabalho, né? É uma mulher empoderada, né? É uma mulher que ela tem um senso de liderança também, de uma certa forma, né? Ela é importante nesse ambiente de trabalho, né? Só que ela também dá um alerta de que é preciso adotar uma postura um pouco mais receptiva e intuitiva também dentro do ambiente de trabalho, tá bom? Pessoal, se a gente estiver falando aí numa questão de saúde, é, a gente pode estar falando aí de algum desafio, né, na saúde relacionada aos ciclos menstruais, aos hormônios, né? Inclusive essa carta também vai falar muito de ciclos, por quê? Por causa da questão da mulher, né, da energia feminina, dos ciclos menstruais, né? Inclusive os ciclos lunares, tá? Então fica essa dica para vocês, porque como está a carta da cigana, né, da mulher, ela está muito ligada também com a intuição, então a gente consegue também fazer um paralelo aí com a Lua, por exemplo, né, na questão de ciclos, tá? Fica essa dica para vocês. E olha só que coisa interessante, pessoal. A carta da cigana, né? A carta da mulher da cigana, ela vem acompanhada ali do número 29, né? Uma dica que eu deixo para vocês, não se atentem apenas às palavras-chave, tá? Observem tudo, ó. 29, 9 mais 2, 11. Em alguns decks do tarô, tá? A gente pula agora um pouquinho pro tarô. O 11 é relacionado com o arcano maior da força, tá? Só que em alguns decks o arcano maior da justiça, tá? Só que aqui eu vou me ater ao arcano maior da força. Por quê? O arcano maior da força, que é a capacidade de dominar os instintos, tá? Então a mulher ela também tem muito essa capacidade, muito mais do que o homem, que é dominar as paixões, dominar os instintos, tá? Então fica essa dica para vocês desse paralelo, não se atenham apenas às palavras-chave, tá bom? Que mais que nós podemos dizer aqui? Vocês repararam que ela está vestida como uma cigana mesmo, né? E tem um pandeiro ali na mão dela, ó. Tem um pandeiro, tá vendo aqui em cima, né? Tem um pandeiro. Então nós podemos também, numa questão espiritual, estar falando da cigana do pandeiro, por exemplo, né? De alguma coisa relacionada a isso, do povo cigano, né? Das pombogiras. Então fica essa dica para vocês também. Em relação a signos, nós estamos falando aqui de câncer, mas também de touro, tá, pessoal? Então fica essa dica, mas principalmente câncer. O que mais que a gente pode falar aqui? Numa questão amorosa, né? Se você pergunta, fulana de tal ou fulano de tal, tá querendo me procurar e sai a carta da cigana, né? Existe essa possibilidade sim, tá? É, a pessoa ela está mais receptiva, né, do que ativa para ir até vocês. Então pode ser que vocês precisem ir até essa pessoa e essa pessoa ela estará receptiva a isso. Claro que vai depender das outras cartas também, mas em alguns outros contextos essa carta representa que sim, essa pessoa quer procurar você, mas também ela pode dizer que a pessoa está pensando muito nela mesma, né? E isso também serve para a carta do homem, tá? Então pode ser que essa pessoa está voltada para ela, né? Para o crescimento dela, para o empoderamento dela mesma. Então, se você pergunta se a pessoa quer vir até mim e aparece a carta da cigana, essa tem que tomar cuidado aqui. Por quê? Porque ela pode ser que sim e pode ser que não, porque ela pode estar voltada para ela, né? O momento dela olhando mais para ela. Então vai depender muito das outras cartas. Então, nesse caso, quando sai a carta do cigano ou da cigana, eu aconselho vocês para que peçam uma outra carta, né? Peçam uma clareza aí para poder
complementar a carta do cigano ou da cigana, tá? Porque essa carta aqui, ela também representa os cuidados com a própria pessoa. Então, se você estava num relacionamento que já estava de uma certa forma conturbado, tal, e você se separaram, e agora você quer saber se essa pessoa está voltando a ser a carta da cigana, em algumas leituras minhas sai que essa pessoa ela está cuidando dela mesma, tá? No momento ela está mais preocupada em cuidar dela. Então, para ter uma ideia um pouco maior do que está acontecendo, será necessário vocês retirarem mais cartas, tá bom? Pessoal, se a gente estiver falando aí numa questão aí de saúde, tá? Eu deixo o alerta para vocês relacionado com os hormônios, com os ciclos da menstruação de vocês, tá? Mas numa questão de saúde, se vocês já estão passando por alguma questão aí mais desafiante na saúde, sai a carta da cigana, né? Talvez vocês precisem olhar um pouco mais para dentro de vocês, né? O que vocês estão deixando passar, né? Porque, por exemplo, os ciclos, no caso da carta da cigana, é muito interessante. Por quê? Porque tem muitas pessoas, né, de energia feminina, né, que não prestam atenção nos próprios ciclos, não, sabe? Da mesma forma que às vezes a gente não presta atenção nos ciclos da própria lua, algumas mulheres não prestam atenção nos próprios ciclos dela mesma, tá? Por causa da correria do dia a dia, né, de muito estresse, coisas do tipo. Claro que cada família, cada pessoa tem uma família, tem uma vida, né? Não é igual uma outra, mas quantas vezes as pessoas prestam atenção nos próprios ciclos? Então fica essa ideia também. Por quê? Porque se você não está prestando atenção em você mesma, a saúde ela vai ficando negligenciada e cedo ou tarde isso pode dar um problema, tá? Principalmente relacionado às emoções, né? Que acabam refletindo no corpo físico também, tá? Então fica essa dica para vocês prestarem mais atenção no ciclo de vocês, no ciclo interno e externo de vocês, tá bom? Pessoal, no ambiente de trabalho, a carta da cigana, só lembrando, tá? Só lembrando vocês de uma coisa muito interessante. Vocês repararam que eu estou focando única e exclusivamente em cada carta, tá? Por enquanto, né? Única e exclusivamente em cada carta. É óbvio que em alguns contextos a gente vai precisar de outras cartas, tá bom? Mas estou procurando dar o máximo de informações para cada uma das cartas nesse mini curso do significado das cartas do baralho cigano Lenormand. Então vamos lá. Pessoal, numa questão de trabalho, a carta da cigana vai estar representando uma pessoa determinada também, tá? Uma pessoa empoderada, uma pessoa que se veste muito bem também, né? Uma pessoa que gosta de aparecer visivelmente bem, tá? Então, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma diretora de empresa, de uma executiva, a gente pode estar falando de uma pessoa também que é muito impetuosa, tá? Que gosta de se cuidar. Então, no ambiente de trabalho, a gente pode estar falando que talvez você precise cuidar um pouco mais também do seu visual, tá? Como que você está se apresentando no seu ambiente de trabalho, ainda mais se você lida com o público, né? Se você depende da sua imagem, isso é muito importante também. Que mais que a gente pode falar aqui, pessoal? Numa questão espiritual, a gente pode estar falando de uma mentora, né? A gente pode estar falando de uma pombogira, alguém do povo cigano também. A gente pode estar falando do povo cigano que por causa da dança, né? Aqui ela está dançando, por causa das roupas também. A gente pode estar falando de uma mentora, pode ser uma cigana do pandeiro, por exemplo, alguma coisa desse tipo, tá, pessoal? Então fica essa dica. No ambiente de trabalho, por exemplo, se vocês falam, eu vou conseguir aquela promoção e tal, né? E sai a carta da cigana. Eu aconselho que vocês tirem uma outra carta, tá, pessoal? Para acompanhar essa, para vocês terem uma melhor interpretação. Mas aqui pode ser que está dependendo muito de você. Por exemplo, essa promoção ou esse novo trabalho pode estar dependendo muito também do quanto você oferece, do quanto você também é receptivo às coisas que acontecem no ambiente de trabalho. Às vezes, por exemplo, a pessoa está querendo uma promoção dentro do ambiente de trabalho, mas é uma pessoa que entrega muito pouco também, que não é muito receptivo, né? Nem com as pessoas
do ambiente de trabalho. Então, como que você quer uma promoção se você não trabalha isso dentro de você, tá? A questão de receptividade, de acolhimento, tá? De empatia também. Então eu colocaria muito aqui, ligado à carta da cigana, a questão de empatia. Então o quanto você é empático dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Então tudo isso tem que ser analisado. Mas se houver alguma dúvida, precisa de mais cartas. Nesse caso eu aconselho, tá? Quando sai a carta do cigano ou da cigana, eu aconselho que vocês tirem mais cartas, tá bom? Pessoal, então, para finalizar, numa questão espiritual, a gente pode estar falando aí de que você precisa prestar mais, se conectar mais com o seu interno, tá? Trabalhar mais o seu sagrado feminino, prestar atenção, né, nos ciclos lunares, né, nos ciclos menstruais. A gente pode estar falando aí da necessidade de você nutrir o seu espiritual, tá? E prestar mais atenção também na natureza, tá bom? E de se conectar mais com seus mentores também. Então fica essa dica para vocês, tá bom? Pessoal, boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.